bem-vindos a mais uma edição do Me Conta Bartolfil, nosso programa semanal, onde apresentamos diversas informações sobre o mundo Bartolfil. Aqui falamos de produtos, damos dicas de como aumentar suas vendas, divulgamos grandes oportunidades e promoções e ainda contamos com a participação especial de um fornecedor convidado. Ao final do programa, como você já sabe, sempre tem uma promoção pensada exclusivamente para você. Selecionamos produtos com descontos especiais, que vigoram de hoje, sexta-feira, até a próxima quinta-feira. Para saber mais, fique com a gente. Agradecemos a todos pela audiência, em especial aos nossos representantes comerciais, clientes e grandes parceiros. Hoje teremos a participação especial da Sil, mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a vocês de se inscreverem em nosso canal do YouTube e ativarem o sininho das notificações para não perderem nossos conteúdos. Dando início, trouxemos algumas promoções que estão em vigor em nosso site. Para conhecê-las, acesse bartolfil.com e na seção Oportunidades, clique em Ver Todas. Lá você encontra todos os detalhes de cada uma. Veja, por exemplo, que a cada 12 unidades compradas da cola adesivo silicone 250 ml transparente Unipega, o cliente ganha uma unidade do mesmo produto. A cada 10 unidades compradas do tapete higiênico com 7 da Sanol Dog Pet, o cliente ganha 2 unidades do mesmo produto. Nas compras igual ou acima de R$ 350 dos produtos Chemitec, o cliente ganha uma caixa de som Bluetooth Chemitec. E comprando R$ 600 em produtos Chemitec, além da caixa de som Bluetooth, o cliente ganha uma caixa térmica 18 litros. Essas e várias outras oportunidades estão esperando por você. Não perca a chance de fazer bons negócios com a Bartolfil. E por falar em bons negócios, conheçam agora um pouco mais sobre a Sil, nossa parceira da semana. A Sil Fios e Cabos Elétricos surgiu nos anos 50, ainda como Elétrica Danúbio. Seguiu investindo nos processos, descobrindo a cada dia as melhores matérias-primas para seus produtos. Atualmente uma empresa sólida e 100% nacional, a Sil fornece fios e cabos elétricos seguros e duráveis. Uma das principais empresas brasileiras de seu segmento, a Sil é parceira da Bartolfil e entrega o que há de melhor para diversos tipos de instalações. Olá! No webinar desta semana teremos a participação especial da Sil. E quem está aqui comigo é o Guilherme, que fará a apresentação dos produtos que temos disponíveis em nosso mix. Oi Guilherme, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, pessoal. Para começarmos, nós vamos falar de forma geral. Guilherme, quais são os produtos da Sil que nós temos disponíveis no mix hoje? Bom, hoje a Bartolfil ela possui uma gama muito grande dos fios e cabos elétricos da Sil. As famílias principais são o Flex Sil 750 volts, o cabo Sil Flex PP 300/500 volts, o cabo Sil Nax HEPR 0,6/1 kV e os cabos rígidos também e os fios sólidos 750 volts. Pensando nessas duas divisões, cabos e fios, quais são as principais diferenças entre eles? Bom, o termo fio e cabo é um termo hoje popularmente considerado como se fosse o mesmo produto, só que não, há alguma diferença técnica e a gente vai ver um pouquinho sobre essa diferença. A principal diferença entre a palavra fio e cabo é a flexibilidade do material. O fio sólido, tecnicamente e por normas, ele é considerado aquele fio que ele só tem um único filamento de cobre, diferente do cabo, que ele vai ser composto por diversos, deixa eu pegar aqui, por diversos filamentos de cobre. Ou seja, a melhor forma de identificar o que é um fio ou um cabo é a seguinte: se eu estou manuseando um produto que ele só tem um único filamento de cobre, esse produto é chamado fio. Se ele possui mais que um filamento de cobre, ele já será considerado cabo. E os cabos são indicados para quais tipos de instalações? É o seguinte, a família Flex Sil 750 volts ela é a mais utilizada
em instalações residenciais, prediais, industriais e comerciais. Ele sempre vai ter que estar protegido por algum tipo de conduto, por exemplo, um eletroduto corrugado ou uma canaleta. Esse é o produto FlexSeal 750 volts, que produzimos ele desde o 0,50 ao 300 milímetros quadrados. Já o produto Sealnax HEPR, ele é um produto que ele terá uma resistência mecânica maior e ele poderá ser utilizado em outros tipos de instalações, deixa eu pegar uma amostra dele aqui, desencapar essa parte. Como o cabo Sealnax HEPR ele possui a isolação em HEPR e a cobertura, ele vai possuir uma resistência mecânica maior comparado aos FlexSeal 750 volts, onde ele só possui o cobre e a isolação em PVC. Guilherme, aproveitando que a gente está falando sobre cabo, por que o cabo Sealflex PP 500 volts é indicado para fabricar extensões elétricas e outras instalações móveis? É o seguinte, o cabo Sealflex PP, deixa eu pegar ele aqui, ele é um produto, por exemplo, esse aqui é um PP 3x2,5, tá? O PP, ele sempre vai ser muito mais flexível comparado com o Sealnax, que se olhar a parte externa deles, eles são muito parecidos. Só que a diferença principal está internamente, onde o PP, a isolação é em PVC, e o do Sealnax, ele vai ser a isolação em HEPR e a cobertura em PVC. O HEPR, ele é um material que ele é ele não é tão maleável quanto o PVC. E aí o que vai acontecer, por exemplo, vamos imaginar que o eletricista ele está com a furadeira dele, ele está lá fazendo um furo, está manuseando a furadeira. Com o cabo PP, ele vai ter uma flexibilidade muito grande, então o cobre ele não vai ele não vai acabar quebrando os filamentos, gerando mau contato na furadeira. Enquanto isso, o HEPR, devido a isolação dele ser um pouco mais resistente, cada filamento já vai começar a poder quebrar e gerar um mau contato. Então, o cabo PP ele vai ser utilizado para instalações móveis devido a esse tipo de aplicação, a essa flexibilidade que ele traz na sua composição. Aí você citou a furadeira, mas pode ser também secador, vários outros. Isso, aqueles cabos de air fryer, por exemplo, o cabo de um forno elétrico, por exemplo, que é aquele cabo grosso, mas bem flexível, todos são cabos PP. E para instalações fixas, pensando nisso, qual seria a melhor indicação? Tá, é o seguinte, só para a gente colocar aqui no vídeo, né? A diferença entre uma instalação fixa e uma instalação móvel é a seguinte: instalação móvel é aquela que eu vou ligar na tomada e aí vai passar alguns minutos, eu vou enrolar, vou desligar e eu utilizei, acabou a minha utilização daquele equipamento. Por exemplo, uma extensão elétrica, um secador de cabelo, uma furadeira. E o que é uma instalação fixa? É a seguinte: peguei o meu condutor, liguei no disjuntor, passei ele no conduíte e fiz a instalação, eu não vou mais retirar esse cabo lá de dentro da instalação. Ela é fixa, não mexo mais nela. Então, para esse tipo de instalação, eu devo utilizar o Sealnax HEPR, porque ele vai ter uma isolação com uma resistência mecânica maior e também ele vai ter uma proteção maior comparado com o cabo PP. Ótimo. E como saber a quantidade de condutores que vem em um cabo PP? Tá, é o seguinte, o cabo PP, ou o cabo multipolar, que é o Sealnax, ele vem na descrição dele o seguinte, vem o nome dele, marca Seal, cabo Sealflex PP, e aí ele vem dois valores. O primeiro, à esquerda, pode ser de 2 até 5 condutores. Então, por exemplo, aqui nas minhas mãos eu tenho um cabo 3x2,5. Isso vai significar o quê? Que eu tenho 3 condutores de seção nominal de bitola 2,50 mm². No caso do Sealflex PP, nós produzimos ele até 6 mm², ele sendo multipolar. Já quando a gente se refere ao cabo Sealnax HEPR, podemos ter até um cabo 4 por 120 mm. Então ele vai ter 4 vezes 120 mm². Vai ser um cabo muito mais grosso. Ótimo. Eu queria saber se tem alguma dica de como associar a venda do cabo flexível ao disjuntor.
Tá, é o seguinte, hoje em dia, né, o que popularizou nas instalações elétricas no Brasil inteiro é falar o seguinte, o cabo 2,5 eu utilizo o disjuntor de 20 amperes, o cabo de 1,5 eu utilizo o disjuntor de 16 amperes, por exemplo. Só que não é tão simples e aí pode haver algumas mudanças de acordo com a NBR 5410. Sempre que houver uma situação dessa, o ideal é contratar um eletricista para ele fazer uma análise da instalação e aí sim ele determinar qual que vai ser o disjuntor ideal para aquela seção nominal do condutor. Então, para ele dizer que um disjuntor de 20 amperes será para o cabo 2,5, é porque ele fez uma avaliação na instalação e está garantindo que aquele cabo vai estar atendendo às normas de instalação elétrica. Ótimo, é sempre bom recorrer a um profissional indicado que entenda da sobre instalação isso poder e assuma uma responsabilidade técnica sobre a instalação, caso venha acontecer algum problema na instalação elétrica do cliente. Ótimo, Guilherme. Além dessas perguntas, os representantes e clientes têm dúvidas a respeito das cores dos produtos. É uma pergunta muito explicar interessante. Sobre isso? Vamos lá. A norma que rege a parte de instalação elétrica de baixa tensão é a NBR 5410. E para toda instalação elétrica que é abaixo de 1000 volts, que são as de baixas tensões, 110, 220, 440, por exemplo, é regido pela 5410. E o que ela vai dizer sobre as cores? Um dos tópicos dela. Ela vai falar o seguinte, quando eu for utilizar o cabo que tem a isolação na cor azul clara, tudo que for derivado dele tem que ser, tudo que vier do neutro tem que ser a cor azul clara. Então, por exemplo, vamos imaginar a instalação em 127, 110 na grande maioria das casas de nós brasileiros, né? Eles são compostos por 3 fios, 2 fases e o neutro. Se eu pegar uma fase junto com o neutro, é onde vai gerar o 110. E esse neutro, tudo que for derivado dele, tem que ser na cor azul clara. E aí, por exemplo, saiu lá do barramento, do padrão de entrada, a corzinha azul e chegou dentro da caixa de energia do cliente, num barramento, esse cabo azul. Tudo que for sair desse barramento vai ter que continuar sendo da mesma cor azul clara, tá? Então, sempre que eu falar da cor azul clara, eu vou me referir ao neutro, tá? E aí, a segunda cor específica que a norma exige é a cor verde. Essa cor verde ou verde com risco amarelo, por exemplo, que eu tenho aqui no cabo PP, ela será somente para o aterramento, tá? Então, tudo que for originado do terra dentro da minha instalação deve ser da cor verde claro. As demais cores, para eu fazer um 220, por exemplo, para o chuveiro, ou o circuito da iluminação, o circuito de tomada, aí eu posso utilizar qualquer outra cor. Marrom, preto, vermelho, amarelo, branco. Só não posso utilizar essas duas cores para fazer o neutro ou terra, porque já existem as cores definidas. Sim. Guilherme, algumas vezes você falou sobre isso, mas eu queria que explicasse melhor sobre as matérias-primas de fabricação dos fios e cabos da SIL. Legal. Basicamente, na SIL nós utilizamos 4 matérias-primas principais. A primeira é a que dá valor ao condutor elétrico, né? A que dá o valor ao rolo, que é o cobre. O cobre é a matéria-prima fundamental para transmitir a energia dentro de casa, para ligar a televisão com segurança, para ligar a geladeira, por exemplo. E aí é o que dá realmente valor ao condutor elétrico. Lá na SIL, todo o condutor, ele é utilizado, todo o cobre, ele tem um nível de pureza de 99,9% de pureza. Não existe mistura de outros materiais, como ferro cobreado, alumínio cobreado, nos produtos da SIL, porque são todos normatizados, tá? E aí, as outras 3 matérias-primas que nós utilizamos é o PVC, o HEPR e a poliolefina, tá? Onde cada um vai ter a sua especificação e sua especialidade. Ótimo. Agora uma dica sobre como expor esses produtos nas prateleiras das lojas, para poder chamar atenção para vender e também para conservar os produtos. Você tem alguma coisa sobre isso para passar? Bom, é o seguinte, o que chama muitas vezes a atenção dos clientes são cores mais fortes, por exemplo, um amarelo, um azul, um vermelho, e brincar com essas cores, fazer um desenho com essas cores é muito interessante porque impacta o cliente, porque é uma novidade. Não é um diferencial que vai ter na loja, porque nunca vai encontrar em nenhuma outra loja esse tipo de desenho. Então, por exemplo, fazer uma bandeira do Brasil com as cores verde, azul, o branco, por exemplo, você brinca com essas cores e chama, devido à criatividade, chama a atenção do cliente. E a conservação, o ideal é sempre manter longe da umidade,
Porque o cobre ele é um material que ele escurece devido à oxidação. Então ele acaba oxidando muito rápido na presença da água. Então sempre em local seco, bem arejado, para que ele não acabe oxidando no estoque do cliente. Ótima dica. Guilherme, essas foram as dúvidas de hoje. Legal. Agora você tem um tempo, pode ficar à vontade para poder trazer alguma outra informação, falar de algum outro produto. Show de bola. Uma informação bem importante, que isso cabe a todos os brasileiros saberem, é a seguinte. Hoje em dia existem muitos cabos fora de norma no mercado, onde o intuito dos fabricantes é enganar realmente o consumidor final. Por quê? Como que ele vai fazer isso? O fabricante do cabo fora de norma, ele vai fazer uma estratégia para enganar o cliente que não tem um conhecimento tão técnico do cabo. Que é qual? Ele vai deixar a parte de fora do cabo muito parecido com o da Sil, só que ele vai mexer onde eu falei para vocês que é o que dá mais valor ao condutor elétrico, ao rolo de cabo. Ele vai mexer na parte do cobre. Então o fabricante ele vai diminuir a quantidade de cobre e aumentar a quantidade de plástico, onde isso vai gerar um aquecimento muito grande e pode causar um acidente, pode gerar incêndio dentro das casas dos clientes por conta disso. Então, normalmente, o que vai chamar a atenção nesse cabo fora de norma é o preço. Só que o preço ele vai se justificar na quantidade de cobre a menos que o condutor vai ter. Em alguns casos, alguns fabricantes, eles colocam em risco a vida dos clientes de uma forma ainda mais agravante, que é qual? Além deles diminuírem a quantidade de cobre, eles colocam o alumínio cobreado para poder diminuir o custo de produção. Só que o que acontece? Diminuindo o custo de produção dele, aumenta os gastos de energia do cliente, ele vai pagar mais barato ali naquele momento, só que a conta de luz dele vai ser mais cara a vida inteira. Fora o risco de curto-circuito, queimar uma televisão, queimar um aparelho, tudo por conta de um condutor que às vezes é 10, 15 reais mais barato que o nosso, mas tem aí alguns motivos plausíveis para ser tão mais barato assim. Ótima explicação. Essas foram as dúvidas de hoje. Obrigada mais uma vez pela participação. Fique à vontade para deixar uma mensagem para representantes e clientes. Show, pessoal. É um prazer enorme da Sil, eu aqui estar representando a Sil na Bartolfil, né? É um prazer muito grande nosso. E estamos aqui à disposição de vocês. Nós temos nosso canal de dúvidas técnicas lá na Sil, que vocês podem entrar em contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem de clientes ou de vocês mesmos, podem entrar em contato com a gente que estaremos à disposição para atendê-los e retirar todas as dúvidas para que possamos oferecer um serviço cada vez melhor para os nossos clientes lá na ponta final. Muito obrigado! Chegamos ao fim da apresentação da Sil. Agora confiram mais conteúdos do nosso webinar. Para garantir segurança nas instalações, escolha os itens corretos. Para isso, conte com a linha completa de produtos que temos para oferecer. Em nosso mix, você encontra opções de cabos, fios, tomadas, extensões, interruptores e vários outros produtos que estarão com descontos especiais em nossa promoção Relâmpago. Em nosso site, você encontra uma seleção de produtos para instalações elétricas que serão vendidos com descontos especiais a partir das 19 horas de hoje, 3 de março de 2023, até as 23 horas e 59 minutos da próxima quinta, 9 de março, ou enquanto durar o estoque promocional de cada item, que é limitado. Faça seu login e confira! E aí, gostaram? Então não deixe suas compras para amanhã. Garanta hoje mesmo esses descontos, pois é bem provável que eles não durem até quinta-feira. Basta entrar em contato ainda hoje com o representante comercial da Bartolfil que te atende ou acessar o site www.bartolfil.com. E por falar no nosso site, preparamos um pequeno vídeo para apresentar uma função que pode ajudar bastante nas vendas. Vamos conferir? Em nosso site, além de poder criar suas próprias listas de produtos, o cliente pode acessar listas sugeridas pelo seu representante comercial. Essas listas são criadas por meio do íon,
e ficam disponíveis em Sugestões do Representante ou na aba Minha Conta. Acessando essa lista, o cliente pode fechar o pedido integralmente ou parcialmente. Sabendo dessa dica e conhecendo o perfil do seu cliente, você, representante, pode criar quantas listas você quiser, tornando o processo de compra bem mais prático. Chegamos ao fim de mais um Me Conta Bartolfil. Esperamos que tenham gostado de todo o conteúdo feito com vocês e para vocês. Se inscrevam em nosso canal do YouTube e ativem o sininho da notificação para não perderem nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo programa na sexta-feira que vem.